Bem-vindos ao avanço do capítulo 25 da telenovela Cidade Distante. Enquanto isso, na prisão, vão buscar Kaia e um guarda informa que aquele dia é o dia de sua audiência. Por isso ele deve se preparar e sair. Kaia recebe a notícia e se prepara para sair para comparecer à sua audiência. Nesse momento, Kadir diz que espera que tudo dê certo e que espera que ele possa receber boas notícias a respeito do que está acontecendo. Kaia, no entanto, tenta tranquilizá-lo e diz que ele não precisa se preocupar, porque tem certeza de que vai sair dali e que, depois de conseguir isso, também vai tirá-lo de lá. Kaia deixa claro para Kadir que ele não deve se preocupar com o que pode acontecer e que confie que as coisas vão dar certo. Apesar disso, Kadir continua dizendo que espera que tudo dê certo e que Sian vá buscá-lo. Por isso pede que ele fique atento a tudo que precisar durante aquele momento. Kaia escuta o que Kadir diz e, antes de partir, dá-lhe um abraço e pede que ele se cuide. Depois de se despedir de Kadir, Kaia sai da prisão para comparecer à sua audiência, enquanto Kadir fica sozinho ali, esperando que tudo dê certo para ele. Ekmel continua no hospital, ainda dizendo que tudo o que aconteceu com ele foi culpa de Sian e de sua família, mas principalmente de Kaia, a quem aponta diretamente como responsável pelo que aconteceu. Ekmel mantém essa ideia e responsabiliza Kaia por tudo o que aconteceu, por isso também deixa muito claro para sua filha que ela não deve se atrever a se aproximar dele. Para Ekmel, o fato de ela permanecer perto de Kaia seria uma desonra para sua família e ele não está disposto a permitir que isso aconteça. Ela escuta tudo o que Ekmel está dizendo, mas não sabe o que fazer nem como agir diante das ordens que está recebendo. A situação a deixa sem saber qual decisão tomar, enquanto Ekmel continua insistindo naquilo que quer que seus filhos façam. Além disso, Ekmel diz a Sain que deve ficar de olho em sua irmã e que quer ter certeza de que ela não volte a se aproximar daquela família. Também deixa claro que não quer voltar a vê-la relacionada com eles e que Sain deve ficar atento ao que sua irmã fizer. Dessa maneira, Ekmel termina dando ordens aos seus filhos e espera que os dois façam exatamente o que ele está dizendo. Fidan permanece ali sem saber o que responder diante de tudo o que está ouvindo. Ela simplesmente fica em silêncio diante das exigências de seu marido, sem encontrar o que dizer diante da maneira como ele está lidando com toda a situação. Tudo está se transformando cada vez mais em um caos dentro da família. E Fidan prefere sair em vez de continuar ouvindo as exigências de Ekmel. Depois de tudo o que aconteceu, todos saem do quarto, enquanto Fidan continua sem saber o que fazer diante de toda a situação que se formou e das decisões que Ekmel está tomando. Nesse momento, Fidan observa que Nari aparece acompanhada de Oscar, e a presença dos dois faz com que Sain fique ainda mais irritado. Nari permanece sem dizer absolutamente nada, enquanto Fidan percebe o que está acontecendo e a reação de seu filho. Por isso, Fidan pede a Sain que se acalme e tenha paciência, tentando evitar que ele vá brigar naquele momento. Ela pede que ele não reaja e que tenha cuidado com o que pode fazer, porque a situação já está bastante complicada. No entanto, Oscar faz algo que aumenta ainda mais a raiva de Sain, pois dá um beijo na testa de Nari. Sain vê o que acontece e tenta se controlar, procurando não reagir diante do que acabou de ver. Apesar de estar muito irritado, tenta se manter sob controle enquanto toda aquela situação continua. Pouco depois, Sadaka aparece acompanhada de seu irmão e de várias outras pessoas, fazendo com que ela se encontrem com Fidan e seus filhos. Com a chegada de Sadaka e das outras pessoas, a situação fica ainda mais complicada e todos acabam se observando enquanto o conflito continua dentro do hospital. Nari, ao ver tudo o que está acontecendo, pede à sua mãe que se acalme e tente conduzir as coisas da melhor maneira possível, tentando evitar que a situação continue piorando. No entanto, Sadaka responde que ela não deve se intrometer no que não lhe diz respeito e diz que o melhor é que ela vá para o lado de seu marido. Nari fica então no meio de toda aquela situação, enquanto cada um mantém sua posição e o ambiente continua ficando cada vez mais complicado. Em meio a tudo que está acontecendo, Kaia também aparece, cercado por policiais enquanto eles o levam. Sadaka fica feliz ao vê-lo porque reconhece que é seu filho e quer se aproximar dele. Ao vê-lo passar, Sadaka quer ir diretamente até Kaia, mas ele, de longe, faz um gesto para indicar que ela não deve se aproximar. Sadaka entende aquele gesto e para, sem conseguir se aproximar de seu filho como queria. Kaia simplesmente continua observando sua mãe enquanto os policiais o levam. Sadaka permanece olhando para Kaia enquanto ele se afasta acompanhado pelos policiais. E a situação termina com Kaia sendo levado enquanto ela não consegue se aproximar dele. Enquanto Demir está no elevador, ele se prepara para sair. Mas, nesse momento, Sian aparece. Sian o segura pelo pescoço e o empurra novamente para dentro do elevador, impedindo que ele consiga sair. Demir não sabe o que está acontecendo nem por que Sian está agindo daquela maneira.
mas Cia imediatamente pergunta onde está o garoto e exige que ele diga onde ele se encontra. Demir, em vez de responder, começa a rir e diz que não sabe do que ele está falando, tentando negar que tenha conhecimento sobre aquilo que Cia está perguntando. Cian volta a insistir e pede que ele fale, perguntando novamente onde está o garoto. Mas Demir continua dizendo que não sabe do que ele está falando e mantém sua resposta sem lhe dar a informação que Cia está procurando. Diante disso, Cian começa a bater em Demir para obrigá-la a falar e fazer com que ele diga o que sabe. Demir permanece ali enquanto Cian tenta conseguir uma resposta dele, mas não consegue fazê-lo dizer onde o garoto está. Nesse momento, o telefone de Cian toca, interrompendo a situação. Cian pede a Muzafer que atenda a ligação e, quando Muzafer atende, percebe que quem está ligando é Erol. Erol pergunta o que aconteceu e quer saber onde Cian está, porque precisa falar urgentemente com ele. Também informa que a audiência já começou e que eles precisam aparecer rapidamente, deixando claro que Cian não tem mais tempo para continuar com o que está fazendo e precisa ir para a audiência. Enquanto isso, na audiência, o juiz se dirige a Zerrin, que está ali como testemunha, e começa a perguntar novamente sobre a declaração que ela havia dado. O juiz deixa claro que tudo que ela disser precisa estar realmente confirmado e que suas declarações devem permanecer de acordo com aquilo que ela já havia dito anteriormente. Nesse momento, o juiz percebe que Zerrin mudou seu depoimento. Por isso, quer saber exatamente o que aconteceu e por que agora ela está dando uma declaração diferente. O juiz lembra que a declaração que ela já havia apresentado não pode simplesmente ser alterada de uma hora para outra e pede que ela explique o que está acontecendo e por que está respondendo de uma maneira diferente. A situação começa a ficar cada vez mais complicada porque Zerrin não parece saber como responder ao que estão perguntando. Então fazem uma pergunta direta relacionada a Kaya e ao que aconteceu com Sedat. Perguntam especificamente se Kaya atacou intencionalmente Sedat usando uma arma e pedem que ela responda claramente, apenas dizendo se a resposta é sim ou não. Depois de ouvir a pergunta, tudo fica muito tenso dentro da audiência, porque Zerrin permanece sem saber o que dizer e não consegue dar imediatamente a resposta que estão pedindo. O juiz volta a insistir com Zerrin e pede mais uma vez que ela responda rapidamente a pergunta que acabou de fazer. Zerrin continua sem saber o que dizer. Nesse momento, simplesmente direciona o olhar para Kaya e fica olhando fixamente para ele. Ela permanece diante daquela situação sem encontrar uma resposta clara para dar ao juiz e sem saber como continuar com o depoimento que está prestando. Depois, tenta respirar fundo para conseguir responder e finalmente explica que, como já escreveu sua declaração, não tem mais nada a acrescentar ao que deixou por escrito. Com essas palavras, Zerrin deixa claro que não quer acrescentar mais nada à declaração que já havia apresentado. Ao ouvir o que ela acabou de dizer, Kaya fica completamente impressionado, porque esperava saber o que Zerrin responderia diante de uma pergunta tão direta. A reação de Kaya demonstra o quanto é inesperado para ele ouvir que Zerrin não vai acrescentar mais nada à sua declaração. Sadaka, por sua vez, reage imediatamente ao que está acontecendo e diz ao juiz que Zerrin está mentindo e que o que ela está dizendo não é verdade. Dessa maneira, a situação dentro da audiência fica ainda mais complicada, porque agora também existe um conflito em torno da declaração de Zerrin e daquilo que Sadaka está afirmando diante do juiz. Enquanto tudo isso acontece, Zerrin continua olhando para Kaya e segue chorando, sem saber o que fazer depois de ter respondido daquela maneira. A situação dentro do tribunal fica cada vez mais confusa para todos os presentes, especialmente porque a declaração de Zerrin mudou e porque o juiz está tentando esclarecer exatamente o que ela sustenta. Tudo o que aconteceu faz com que a audiência se transforme em um problema e que ninguém saiba ao certo como o processo continuará naquele momento. Zerrin permanece chorando e ainda parece não saber como enfrentar o que acabou de acontecer depois das perguntas do juiz e da reação de Sadaka. O juiz finalmente determina que eles voltarão a começar dentro de meia hora. Por isso a audiência fica suspensa durante esse período. Zerrin continua ali, chorando e sem saber o que fazer, enquanto toda a situação permanece confusa dentro da sala. A mudança em sua declaração fez com que tudo ficasse muito mais complicado e com que as pessoas presentes não soubessem exatamente o que vai acontecer quando a audiência recomeçar. Enquanto isso, Erol decide sair da audiência para falar rapidamente com Cian. Erol toma a decisão de ligar para ele porque considera necessário informá-lo o quanto antes sobre o que está acontecendo. Quando consegue falar com ele, diz que deve chegar rapidamente, porque tudo está se transformando em um problema e a situação mudou completamente naquele momento. Erol precisa que Cian saiba o que está acontecendo e que chegue o quanto antes devido a todas as mudanças que ocorreram durante a audiência. Alia finalmente está em casa depois de ter passado por um longo dia.
Ela tem em suas mãos os passaportes que conseguiu tirar escondida de Cian e os observa com cuidado. Depois pega o telefone para poder verificá-los e observá-los melhor. Nesse momento, Cian aparece enquanto Alia está tirando fotografias dos passaportes, e ela percebe que eles já estão verificados. Isso faz com que Alia se sinta um pouco mais tranquila, porque agora sabe que pode usá-los para ir embora escondida de todos. Enquanto isso, Cian permanece no quarto, irritado e sem saber o que fazer diante de tudo que está acontecendo. Alia tenta esconder os passaportes e as coisas que preparou para que Cian não perceba o que está fazendo nem descubra o que ela vem planejando há algum tempo. Depois a noite passa e, no dia seguinte, Alia pega novamente os passaportes, guarda-os dentro de uma bolsa e permanece decidida a ir embora rapidamente. Nesse momento, Cian aparece e a observa. Ele também pergunta se ela já está pronta. E Alia responde que sim, mas diz que antes vai ver Denise por um momento. Cian percebe que Alia está um pouco nervosa, embora ainda não saiba nada sobre tudo que ela vem planejando há tanto tempo. Nesse momento, Alia procura Denise para sair do quarto com ele. Do lado de fora está Luísa, que pergunta para onde eles estão indo. Enquanto isso, Kaia e Nari começam a se despedir de Denise, e o menino permanece com eles durante aquele momento. Denise diz ao seu tio Kaia que espera que eles possam voltar a brincar juntos novamente, mostrando que quer voltar a compartilhar aqueles momentos com ele. Depois, todos começam a se despedir e Alia fica pronta para ir embora. Sadaka, por sua vez, diz a Cian que tenha muito cuidado, enquanto todos se preparam para sair. Finalmente, todos vão embora e entram no veículo. Alia olha ao seu redor enquanto se prepara para partir e depois entra no veículo junto com o menino. Cian também entra no veículo, enquanto todos ficam preparados para continuar a viagem. Depois disso, chegam a um lugar onde estão muito felizes porque poderão comer juntos. Naquele momento, estão em um casamento para o qual foram convidados e no qual estão presentes para acompanhar os noivos. Todos estão muito felizes com a celebração e começam a aplaudir os recém-casados, além de parabenizá-los e desejar que sejam muito felizes. Cian também se junta aos cumprimentos e deseja aos noivos que possam ser felizes. Nesse momento, Cian e Alia fazem um gesto para a recém-casada e lhe entregam um lindo colar. Enquanto tudo isso acontece, a música e todos começam a conversar, fazendo com que o momento transcorra com muita alegria e em um ambiente familiar. Alia, enquanto observa o que está acontecendo, presta especial atenção à maneira como Cian está com Denise. Ela vê que Cian está muito feliz com o menino e que o trata como se fosse seu próprio filho, apesar de Denise ser seu sobrinho. Alia simplesmente observa essa relação e começa a pensar cuidadosamente em tudo o que está acontecendo, perguntando-se interiormente se realmente deveria ir embora escondida de Cian ou se deveria reconsiderar o que decidiu fazer. Enquanto continua pensando em tudo isso, Denise adormece e o levam para um quarto para que possa dormir. Depois que o menino continua dormindo, Alia se aproxima do quarto onde ele está e também permanece ali enquanto ele continua dormindo. Então diz ao seu filho que simplesmente a perdoe, mas que já é hora de ir embora. Nesse momento, ela coloca um casaco nele enquanto o menino continua dormindo, preparando-o para poder partir com ela. Enquanto isso, Cian está tocando violão diante de todos, aproveitando o momento que estão compartilhando. Alia aproveita essa situação para levar seu filho sem que Cian perceba imediatamente. No entanto, nesse momento, Kadir informa Cian que Alia foi embora. Cian fica um pouco surpreso ao ouvir o que Kadir acabou de lhe dizer, porque não esperava que Alia fosse embora naquele momento. Então começa a se lembrar das vezes em que Alia dizia ao menino que eles iriam embora em breve, embora ela mesma dissesse que não sabia quando isso aconteceria. Ao se lembrar dessas palavras, Cian entende que Alia já estava pensando em ir embora e então decide ir atrás dela para procurá-la. Enquanto isso, Alia já está no aeroporto com seu filho no colo. Ela está prestes a entrar no aeroporto para continuar com o processo e entregar as passagens. Mas, nesse momento, o menino acorda. Depois de acordar, os dois começam a caminhar e Alia continua avançando enquanto já está na fila para poder ir embora. Ela permanece decidida a continuar com seu plano, sem saber que Cian está atrás dela e a observando. Nesse momento, Muzafer informa a Cian que Alia já está prestes a passar pelo controle de passaportes e que,
Depois que ela fizer isso, não poderão mais recuperá-la. No entanto, Cian diz que eles devem esperar. Então ele permanece esperando que Alia volte, enquanto ela continua avançando até chegar ao ponto onde precisa entregar seu passaporte. Justamente nesse momento, Denise pergunta onde está seu tio. Mas Alia não sabe o que responder. Apesar disso, ela continua decidida a ir embora, enquanto lhe indicam que se aproxime rapidamente para entregar a passagem. Agora Alia está sem saber realmente o que fazer diante do que está acontecendo.